Essa semana nós tivemos o primeiro teaser trailer e as primeiras imagens de O Legado de Júpiter, a mais nova série da Netflix baseada em uma história em quadrinhos. Em 2018, o serviço de streaming tinha adquirido os direitos do Millarverse, e eu confesso que pensei que a Netflix já tinha chutado para escanteio a ideia de adaptar as histórias publicadas pelo Mark Millar. Mas O Legado de Júpiter tá aí para provar que o nosso Millarverse segue mais vivo do que nunca. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber antes de assistir a série que estreia em maio de 2021. Shazukara! Esse vídeo tem alguns spoilers das HQs. Eu não vou te contar todas as reviravoltas da trama, até porque essa não é a intenção do vídeo, mas eu vou ter que explicar algumas coisinhas para te situar na trama. Portanto, prossiga por sua conta e risco. O Legado de Júpiter é uma saga de histórias em quadrinhos publicada originalmente em 2013, escrita por Mark Millar de Kingsman e Kick-Ass e ilustrada por Frank Quitely de The Authority e All Star Superman. Em 2015 foi publicado um spin-off intitulado O Círculo de Júpiter, que serve como um prólogo para os eventos que nós vemos na saga principal. A ideia do Mark Millar era recuperar os ideais dos heróis da Era de Ouro, mas começando a inserir um pouco do contexto e conflitos políticos e socioeconômicos. Como todo mundo gosta de comparações, até para saber o que esperar, eu não acho que O Legado de Júpiter possa ser o The Boys da Netflix. As propostas das duas séries são bem diferentes. Elas até podem ser comparadas em alguns momentos, em algumas temáticas, a violência pode ser um primeiro fator que as pessoas vão associar, mas no geral eu acho que O Legado de Júpiter é uma mistura de Watchmen com O Reino do Amanhã, o que não deixa de ser incrível. A história de O Legado de Júpiter começa em 1932, quando uma expedição organizada por Sheldon Sampson parte em direção a uma ilha misteriosa localizada próxima ao Cabo Verde. Nessa ilha, que depois a gente descobre que não é bem uma ilha, alguns dos integrantes da expedição passam por uma experiência transformadora e recebem superpoderes, tornando-se os primeiros super-heróis da Terra. Voltando para os Estados Unidos, eles formam a União, a primeira super equipe do planeta, liderada pelo Sheldon, que agora assume a alcunha de Utópico, a Grace, que se torna a Lady Liberdade, e o Walter, também conhecido como Onda Cerebral. Já dá pra ver como eles são uma paródia à Liga da Justiça e a tríade formada por Superman, Mulher Maravilha e Batman. Só que aí a história dá dois saltos no tempo. Então, em O Legado de Júpiter, a gente acompanha uma primeira história, que é essa expedição que acontece em 1932. Os filhos desses primeiros heróis e como eles se tornaram celebridades por ter superpoderes, por achar que tem superpoderes, eles também acham que podem fazer qualquer coisa, alguns são viciados em drogas, enfim, já o contexto socioeconômico, a realidade sendo trazida para esse universo. Esse arco se passa em 2013. E um salto ainda mais para o futuro em 2022, onde os heróis assumiram o poder e instauraram uma política totalitária. E qualquer super ser que não se alia a essa visão é tratado como um criminoso e aprisionado. Então, originalmente, nós já temos 3 linhas do tempo para acompanhar em O Legado de Júpiter. E se a Netflix resolver adaptar junto o Círculo de Júpiter, o que eu acho bem provável, a gente também vai ver as aventuras da União nos anos 50 e 60. Então são 4 linhas do tempo para acompanhar. E você aí achando que era o Flash que fazia confusão com linha do tempo. Mas já que agora a gente entende o contexto por trás da história, vamos comentar um pouco mais sobre o teaser e as fotos que a Netflix divulgou. Logo na introdução do teaser, nós já vemos a capa da primeira edição de O Legado de Júpiter sendo mostrada. E apesar desse teaser não entregar muito da história, leva a gente a acreditar que veremos algo bem fiel ao material original, já que a própria HQ está sendo mostrada. Nessa capa nós temos em primeiro plano o Brandon e a Chloe, que são os filhos do Utópico e da Lady Liberdade, que aparecem em perfil ao fundo. Mas já que a gente comenta um pouco mais sobre esses personagens, já que na cena seguinte nós temos a aparição do Estrela Negra. Nos quadrinhos, o Estrela Negra é o primeiro vilão que nós vemos a equipe enfrentando. O alienígena provavelmente teve o seu visual inspirado no Darkseid, mas ele tem um reator nuclear no seu peito e foi o responsável pela aniquilação
população de uma civilização alienígena inteira. Eu vi alguns rumores de que ele poderia ser o grande vilão da primeira temporada de O Legado de Júpiter, mas eu não acho que isso vá acontecer, até porque essa história ela não lida diretamente com esse embate entre heróis e vilões, pelo menos não da maneira clássica de um invasor alienígena querendo destruir a Terra e os protetores do planeta se unindo para salvá-la. O Círculo de Júpiter ainda lida um pouco mais com isso. A gente tem até uma clara homenagem à formação da Liga da Justiça quando eles enfrentam o Starro, enquanto no Círculo de Júpiter a União enfrenta um polvo espacial. Mas no geral, o Legado de Júpiter lida muito mais com jogos de interesse, com conspiração. Existem os superpoderes, mas a trama é muito mais política do que fantasiosa. Mas enfim, nós vemos como o visual do Estrela Negra tá bem fiel aos quadrinhos, apesar de que aqui ele tá em um uniforme de penitenciária, né, em vez do seu imponente traje, mas dá pra ver que os traços dele são bem fiéis à HQ, ele tem um reator nuclear ali por baixo do uniforme que tá piscando em vermelho, então pode até ser que ele tenha um pouco mais de importância nessa primeira temporada do que o que acontece nos quadrinhos, mas eu não acho que ele vai ser o grande vilão que os heróis vão precisar enfrentar. Aqui nessa imagem nós vemos a expedição organizada pelo Sheldon, provavelmente no momento em que eles avistam a ilha pela primeira vez. Esses 4 aqui na frente são os personagens mais importantes para o Legado de Júpiter. Então, na frente, na esquerda, nós temos o George, que se torna o Sky Fox. Ele é basicamente o engenheiro da equipe, responsável pelas invenções das armas, dos equipamentos, dos veículos, mas também possui super força, voo e a capacidade de sobreviver fora da Terra. O Sheldon, que é o utópico e é basicamente a representação do Superman nesse universo. Então, ele tem super força, tem poder de voo, tem visão de calor, mas ele também tem um certo nível de telecinese. A Grace, que se torna a Lady Liberdade e é uma versão feminina do utópico. E por fim, o Walter, o irmão do Sheldon, que se torna o Onda Cerebral e tem a capacidade de manipular os pensamentos dos seus inimigos. Como eu falei, esses são os principais personagens dessa expedição durante o Legado de Júpiter. Acredito que esses aqui atrás, né, esse aqui à esquerda, pode ser o Rich, que se torna o Blue Bolt, que é basicamente a representação do Lanterna Verde desse universo, mas ele usa um bastão em vez de um anel para fazer os seus construtos de energia. E esse aqui deve ser o Fritz, que se torna o Flare e é o velocista da equipe. Mas eles só devem aparecer com os seus alter egos caso a Netflix adapte o Círculo de Júpiter. Como eu falei, eles só são importantes pro Círculo de Júpiter. Então, a menos que a Netflix faça uma mudança na história, eles nem vão aparecer trajados como super-heróis. Mas por falar em mudanças, nós já temos a nossa primeira. Esse aí é o Hutch, o filho do George, o Sky Fox. Obviamente ele aparece quando a história dá o primeiro salto no tempo para 2013, mas diferente dos outros filhos dos super seres, o Hutch foi o primeiro que nasceu sem superpoderes. Como seu herói favorito era o Blue Bolt, o George criou um bastão para o seu filho idêntico ao do super-herói, mas com a capacidade de teleportar o Hutch para qualquer lugar que ele quisesse. Basta segurar o bastão e gritar o lugar para onde ele quer ir, que automaticamente ele é teleportado. Mas ele também usa o bastão para dar umas porradas, como a gente tá vendo aí. E eu falei em mudanças porque nos quadrinhos o Hutch também é loiro, assim como seu pai. Mas dá pra ver que aqui o Hutch vai ter puxado os traços da sua mãe, o que não tem problema nenhum, não faz nenhuma diferença pra história. O teaser continua mostrando a Chloe, que é a filha do utópico com a Lady Liberdade. E além do pacote básico de super-herói, como super força, voo, sentidos aprimorados, ela também possui grito supersônico. O problema é que ela é viciada em drogas, e como ela tem uma super fisiologia, tá sempre procurando algo mais potente para suprir o seu vício. Em cima da imagem dela, nós temos uma foto do Brandon, o seu irmão, que é basicamente uma versão mais jovem e até mais poderosa do utópico, o seu pai. E o fato dele aparecer de uniforme já foi uma mudança interessante, porque nos quadrinhos ele é desleixado, ele não quer ser um super-herói. O Brandon é um personagem preguiçoso, ele cobra para ajudar as pessoas, ele é abusivo com as outras super-heroínas, o comportamento dele é bem parecido com o que a gente vê do Profundo lá no primeiro episódio de The Boys. Então eu acho que eles vão abordar o personagem dessa maneira na série. Ele mantém as aparências como um super-herói, mas na verdade é um escroto. Mas eu achei bacana que nessa foto a gente tem uma van da Quarterly Express ali atrás. Obviamente, uma homenagem ao Frank Quarterly, que é o ilustrador das HQs.
Essa cena aqui provavelmente deve mostrar o momento em que o Sheldon sonha com a ilha, porque nos quadrinhos, né, como se passa em 1932 e ainda é o período de crise lá nos Estados Unidos, pós-quebra da Bolsa de Nova York, então os Estados Unidos estão em crise e o Sheldon tem esse sonho de que ele vai encontrar uma ilha misteriosa e eles vão receber dons que salvarão a América e toda a humanidade. Dá pra gente ir percebendo como o Sheldon é um cara que acredita na justiça, é um cara que acredita nas leis, é um cara que acredita no governo. Ele é realmente um seguidor fiel do American Way of Life. Ele realmente acredita que os Estados Unidos são o grande ápice da humanidade e ele quer se tornar o ápice do ápice. Então eu acho que esse momento aí a gente pode ver pelos elementos na cena, o relógio de bolso, que pode ser uma bússola, os planos cartográficos, provavelmente é o momento em que ele sonha com a ilha, em que ele acorda, em que ele traça esses planos para encontrar essa ilha misteriosa. Confesso que estou bem curioso para ver como eles vão trabalhar essa parte da história, porque ela é pouco explorada nos quadrinhos, mas é um momento muito importante, afinal de contas, é quando nascem os super seres que protagonizam essa trama. Mas aí nós temos essa cena. Pra quem já leu os quadrinhos, só de ver essa cena, só de ver as feições do Brandon, já imagina o que tá chegando. Como eu falei, eu não vou entregar os spoilers da trama, as grandes reviravoltas, porque eu acho que é bacana você descobrir isso por conta própria. Mas acho que esse momento vai ser um divisor de águas pro legado de Júpiter. Inclusive, acho que esse vai ser o final do primeiro episódio, pra ser o cartão de visitas da série. Então vai ser aquele momento chocante que as pessoas vão falar: eu não esperava isso acontecer, mas agora eu preciso assistir essa série até o final. E é claro que o teaser termina com uma imagem da tríade da União em seus trajes heróicos. Eu adorei as cores, adorei a fotografia, a saturação durante o teaser todo, apesar de algumas pequenas mudanças, tá muito fiel ao material original, então é aquilo que eu falei, acho que a Netflix vai seguir bastante o que acontece nas HQs do Legado de Júpiter, mas inserindo algumas novas subtramas, até para surpreender quem já leu os quadrinhos e provavelmente adaptando um pouco do Círculo de Júpiter também. No geral, o Legado de Júpiter é uma história que traz o universo dos super-heróis para a realidade. Os momentos chocantes da trama não são tão violentos quanto os de The Boys, até porque o Garth Ennis faz uma banalização da violência. Eu acho que a gente tem tantos momentos gore, tantos momentos chocantes, que chega uma hora que aquilo para de ter um peso. Quando as cabeças começam a explodir, você já viu explosões de corpos 20 vezes antes, então não é tão chocante assim. Mas como isso não acontece o tempo todo em O Legado de Júpiter, quando a violência é mostrada, ela de fato choca, ela impressiona e ela muda as regras do jogo. O contexto político e social também é muito bem trabalhado, e aqui eu acho que a gente se aproxima bem mais do Watchmen, do Alan Moore, só que diferente do que acontece na obra da DC, aqui fica bem claro que tem sim um lado certo e um lado errado da história. É claro que nós também temos alguns momentos acinzentados, nem tudo é preto no branco, mas você consegue discernir quem realmente tem uma motivação mais nobre, quem realmente quer ser um herói e quem tá ali só pra tocar o puteiro mesmo. Mas essas intenções demoram um pouco para ser reveladas, e essa jornada de descoberta é muito gostosa de acompanhar. O Legado de Júpiter estreia no dia 7 de maio na Netflix, e eu tô morrendo de ansiedade para ver como essa história vai ser adaptada. E você? Comenta aí embaixo o que você achou do teaser trailer do Legado de Júpiter e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal também, @MaiDanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Mas é pro quê? Nossa, eu falei tudo... Me confundi todo. E ainda tem pelo no meu olho. Foda-se. Foda-se nada, não vou conseguir gravar com isso aqui. Ai, meu Deus, pelo no meu olho, velho.